Hoje nós então vamos entrar no terceiro encontro que trabalha a mediunidade. Tá? Hoje a gente vai conversar então sobre mediunidade de cura. Mas eu entendo que antes da gente falar de mediunidade de cura, a gente tem que compreender um pouco mais o que significa a saúde e o que significa a enfermidade. Qual é o ponto de vista? Por que eu acho isso importante? Porque a explicação da mediunidade e cura não chega a ser nada de extraordinário, porque a gente aprendeu sobre a mediunidade de efeitos físicos, e a mediunidade de cura é uma mediunidade de efeitos físicos, tá? Então depois não é difícil compreender. Mas o que a gente tem que compreender é por que nem todo mundo atinge a cura, por que isso acontece, qual é a origem da doença, né? Será que nós não temos que, antes de atingir, procurar uma mediunidade de cura, procurar não ficar doentes? E como é que a gente pode fazer isso? Então, no fim, a gente vai conversar um pouco sobre como manter a nossa saúde espiritual e física, tá? Então, a saúde. O que é a saúde? Então, existem, obviamente, as definições da ciência do que é saúde, né? Então, o que eu poderia dizer da saúde? Né? A saúde, ela nasce do nosso organismo físico funcionar bem, né? E as células do nosso corpo são uma verdadeira maravilha da engenharia sideral. Olha o que o André Luiz diz no livro Nosso Lar. Abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes, tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem o templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Então, o nosso corpo é um sistema formado por células, e quando elas não funcionam adequadamente, nós dizemos que temos a enfermidade. Né? Mas elas são preciosas oportunidades de crescimento, porque sem elas não teria a encarnação. Tá? Então, nós podemos dizer que a saúde é uma sensação de bem-estar subjetivo, né, que a gente até compara com felicidade. Falando sobre felicidade, a gente tem que diferenciar a felicidade desse mundo da felicidade verdadeira dos espíritos que já ultrapassaram essa faixa vibratória da nossa existência, tá? Porque nesse mundo a gente pode ter uma felicidade relativa, é possível ser feliz nesse mundo, mas nunca vai ser a felicidade que experimenta um espírito nas zonas espirituais superiores, tá? Então, falando da felicidade, quando eu falo da felicidade desse mundo, é a felicidade máxima que nós podemos ter aqui, né? Então, eu vejo aqui, então, uma imagem de um adulto com uma criança, eles aparentam serem fisicamente saudáveis, mas tem outra coisa neles que é a alegria de viver. De nada adianta eu ter um corpo saudável e não estar com aquela sensação de bem-estar subjetivo. Então, a saúde não é só o corpo perfeito, é a mente perfeita também. Né? E não é porque a gente sabe que com a idade o corpo ele vai perdendo a sua vitalidade, mas nem por isso deixaremos de ter saúde. Por quê? Se temos a alegria de viver, continuamos tendo algum objetivo, isso a gente pode chamar de saúde. Né? A saúde também, na minha opinião, engloba aquela questão de amor pela natureza, amor pelos animais, né? Porque a pessoa que ama um animal, ama os animais, a natureza, e percebe que a vida está em todo lugar. É uma pessoa que está de bem consigo mesmo e consegue perceber, amar a todas as criaturas vivas. Né? Então, o amor pela natureza também é algo que denota saúde. Primeiro que a natureza traz saúde, e a pessoa que consegue ser feliz no meio da natureza, ela também, podemos dizer que ela é mais saudável. Né?
A convivência espiritual positiva também é saúde, né? Positiva que eu digo porque nós podemos ter uma convivência espiritual negativa com entidades espirituais que não nos querem bem e nos fazem mal, né? Então, essa convivência espiritual positiva também é saúde. E principalmente também amar a si mesmo e o seu corpo, seja como ele for, né? Isso gera autoconfiança e a liberdade de agir, porque então amar a si próprio também, né? Então tudo isso, na minha opinião, engloba a saúde, né? O corpo adequado, a mente límpida, amar a si próprio, amar a natureza, sentir-se participante desse mundo, né? Então é um todo, é que isso tudo leva a uma sensação de bem-estar. Tá? E nem sempre a gente sabe que o corpo, com a idade, vai perdendo a vitalidade, mas se a gente tem alegria interna, isso já pode ser considerado saúde. Tá bom? E a fé, né? Quem tem fé em Deus não teme o futuro. Então, quem tem a fé, ele vai ter mais esperança no futuro e isso também gera uma satisfação interna mais elevada. Tá? Eu creio que as pessoas que não têm fé não podem ter uma felicidade completa, porque a pessoa que não tem fé olha o mundo e vê os problemas que tem, né? E isso tira a sua alegria de viver, ou pelo menos obscurece a sua alegria de viver. Mas a pessoa que tem fé ardente no futuro, a fé em Deus, no Criador, ela já tem um auxílio a mais para se sentir bem e se sentir saudável, tá? Tudo bem? Então essa é a minha opinião de saúde. É algo que envolve muita coisa, não apenas a saúde do corpo, né? A gente diz, quero ter saúde, mas não, a saúde é um todo, tá certo? Se está tudo bem com o meu corpo, mas a minha mente está adoentada, eu não tenho saúde, tá? Bom, falando agora da enfermidade, né? Então, mais especificamente enfermidade física. A enfermidade, ela pode ser planejada no mundo espiritual, que nós chamamos de kármica, né? É uma enfermidade que tu traz contigo dentro do teu planejamento, geralmente nasce de dívidas do passado, tá? Não sei se muitos de vocês conhecem o médium de Cachoeirinha, Marlon, né? Ele recebe o Dr. Ricardo, e eu já estive lá algumas vezes e as pessoas solicitavam que o doutor Ricardo curasse certas pessoas, né? Às vezes adolescentes, e o doutor Ricardo dizia que eu não posso curar porque a doença é kármica. Depois a gente vai entender por que, que ele não pode interferir numa doença kármica, tá? Então, existe sim o tipo de enfermidade que é herdada de uma vida anterior, seja por qual motivo for. Mas existe também as enfermidades oriundas do ambiente que nós vivemos, da forma que nós vivemos. Eu chamei isso de ambiental. Por exemplo, uma pessoa que fuma e adquire um câncer de pulmão, não podemos dizer que esse câncer estava sendo planejado no mundo espiritual. Ele não planejou ser um fumante, ele não conseguiu resistir à tentação de fumar, né? Então lhe causou uma doença. Assim, muitas doenças que nós adquirimos, não, na minha opinião, não são planejadas, são adquiridas por nossos hábitos e a nossa forma de viver. Acredito essa é uma opinião minha, tá? Minha, que 70, 80% das doenças do mundo não são planejadas. É que se nós tivéssemos mais cuidado com a nossa saúde, nós não passaríamos por isso. Eu falo isso como humanidade. E porque muitas vezes, quando nós não cuidamos da saúde quando somos jovens, teremos que cuidar da doença quando formos mais velhos, né? Então, questões ambientais também acontecem muito, gera muita doença. Então vamos falar um pouco do planejamento reencarnatório, né? As doenças que nós herdamos de vidas passadas por qualquer motivo, tá? Eu gostaria de passar para vocês
esse tipo de enfermidade agora, tá? Eu vou passar para vocês o Chico Xavier, e ele faz um esclarecimento, por exemplo, dos suicidas, que eu achei muito interessante, porque muitos suicidas renascem no mundo com problemas sérios de saúde, né? Então, eu vou passar para vocês aqui. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Mello, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vimos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então,
pedimos ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Era um professor meu. Muito bem, então. Então a gente viu aí o Chico, né, explicando assim de uma maneira muito competente várias coisas que a gente pode tirar agora aqui, que eu vou explicar para vocês. Então, a gente percebe umas coisas que ele falou ali. Primeiro, a gente percebe seriamente, então, essas crianças que nascem com esses problemas seríssimos, que tem uma causa anterior, né? Então, esse começamos a compreender um motivo por que nem todo mundo é curado. Porque se essa pessoa volta com essa condição, é porque é necessário que ela passe esse tempo nessa condição, nessa enfermidade, para que possa sanar algo que ela fez. A gente sabe que esse tempo, que geralmente essas crianças não ficam muito tempo encarnadas, elas reconstroem o corpo espiritual, porque vejam que o Chico falou em complexo de culpa, né? Porque a gente pode raciocinar assim, veja bem, uma pessoa se dá um tiro na cabeça e desencarna, a outra pessoa levou um tiro, um criminoso foi assassinado no mesmo lugar que essa outra pessoa. As consequências são diferentes, porque uma se suicidou, outra não. Uma vai carregar o complexo de culpa e a outra não. O problema todo está no complexo de culpa. Então, isso vai gerar que o perispírito do suicida fica desarranjado e ele precisa desse tempo de encarnado para reconstituir o seu perispírito, para depois ter uma próxima encarnação e ali conseguir superar. Então, ele vai ter que enfrentar de novo os seus problemas, né? Não vai ser uma encarnação de facilidades, porque ele tem que passar por essa fase, né? E isso o mundo espiritual trabalha muito sério nesse caso de suicídio, porque o espírito não avança, né? E até a gente tem uma história, né, Isabel, de um menino que... Como é que é que... Não sei se era menino, não lembro mais direito, sei que foi o Chico que contou. Não, é que ele assim, reencarnou sem braços, Isso. E cego, surdo e mudo. Isso, terrível. Aí a espiritualidade observando, porque ele pediu, e aí pediram para o Chico, mas agora ele estava passando também muito mal, porque eles iam amputar as pernas, inclusive. Aí eles fizeram a pergunta para o Chico, por que não daria para fazer alguma coisa para ele? Imagina, sem braço, surdo, mudo, cego, o que fazer com ele? Aí o Chico disse, não, deixamos os médicos trabalhar, vão amputar, porque ele está com um pensamento muito forte em se suicidar. Ele se suicidou muitas vidas sucessivas, sei lá, 10, 20 vidas. 10 vezes. Umas 10 vezes, acho que foi, né? E aí, então, ele disse não, ele vai precisar, porque ele disse, façam de tudo para que eu não me suicide. Então, eu acredito que isso fez com que ele ficou com as tromboses, umas coisas na perna, e aí eles tinham que amputar as pernas, porque ele estava com vontade de se jogar de uma ponte, uma coisa assim, não sei como. Ia ser bem mais complicado, sem perna, sem braço, muda, nossa, aí acho que ia ser bem mais difícil para eles fazer alguma coisa contra ele mesmo. Né? Isso aí, Isabel. Obrigado. Então a gente vê, pessoal, que nem todo mundo deve ser curado, que a cura seria pior, porque a enfermidade, na verdade, é um processo de cura da alma, né? Então a gente percebe... Oi, Maria Weber, pode falar.
Luciana, eu tenho uma dúvida, uma questão. Sim? No final de semana passado, eu tinha um vizinho aqui que ele é parente do meu marido que ele morreu. E a Uhum. situação da vida dele era assim: com 33 anos, ele ficou com um problema na cabeça, começou a andar de cadeira de roda, e dentro de 3 anos ele ficou vegetativo. Então ele Uhum. passou 10 anos em estado vegetal e 3 anos Certo. de cadeira de roda. E por Tá. fim, com 43 anos, assim, depois de todo esse tempo de 10 anos vegetando, a Uhum. família optou por tirar a alimentação dele da sonda, assim, Uhum. e Sim. deixar só oxigênio. O que que acontece depois, assim, com essa família, com os filhos ou com a esposa que ah, acabaram concedendo isso, né? Que ele Sim. acabasse morrendo dessa forma porque não achava mais solução para tantos anos já vegetando. Maria, olha, eu não quero nem me pensar de estar no lugar dessa família, né? No sentido do que eles sofreram, né? É muito doloroso ver um ente querido sofrer assim. Porém, na minha concepção, tá? Sem querer criticá-los, porque talvez eu fizesse igual, tá? Tirar a alimentação é como matar a pessoa, né? Eu penso assim, entendeu, Maria? Não pense que eu estou criticando eles, eu estou falando que talvez eu fizesse a mesma coisa, né? Mas do jeito que eu vejo, enquanto eu puder alimentar a pessoa para ela estar aqui, tem que alimentar, tá, Maria? Porque olha só, pessoal, esse exemplo que a Maria trouxe é uma coisa que toca o nosso coração. A gente fica se imaginando na situação dessa pessoa estar lá vegetando. Tu é um espírito ligado num corpo que não serve para nada, além de te prender. Mas tem um objetivo, tá? E algum dia ele vai desencarnar. Ele vai desencarnar. E ali ele vai se libertar. E quando ele se libertar, nunca mais ele vai passar por essa situação, porque certamente isso ele está corrigindo algo de suas vidas passadas. E ele não vai mais passar por isso, né? E antecipar a volta dele, de repente faltaria alguns meses, isso pode ter algum problema, né? Então, é porque aconteceu uma vez uma controvérsia com uma tal de Schiavo nos Estados Unidos também, que eles pararam de alimentar e ela morreu de inanição, né? Então, na minha opinião, isso não se deve fazer. Eu sei que é muito doloroso, é muito triste, ver um familiar dessa maneira. E como eu falei, não estou criticando, porque talvez eu fizesse a mesma coisa, mas eu creio, pelo tudo que eu estudei, que é necessário que a alma passe por isso aí até o fim, né? E quando ela se libertar, ela vai ser totalmente livre, entende? Não sei o que tu acha, Maria. Eu concordo. Pelo que a gente está estudando, enfim, eu concordo, É, porque é algo que ela está pagando nessa vida, né? isso E ela é tem que ter total consciência de tudo que ela fez nas outras vidas e que nessa vida teve que isso. pagar. E de E repente, por fim, Maria, faltaria um mês só, de repente ele já iria desencarnar, vai saber, né? e aconteceu tudo, ele pegou Covid mesmo interno e não morreu, então ele já É, estava assim há 13 anos e isso. a família estava esperando todo o tempo que morreu, mas Olha, enfim, não morreu. para mim isso é uma indicação, Maria. Pegou Covid na situação que ele está tão assim debilitado e não desencanou de Covid, o mundo espiritual estava mantendo ele aqui. Quando É a gente verdade. vai para o mundo espiritual, a gente vai ver que tinha um motivo e o motivo era bom, né? Ó, Se a gente vai ver o passado que nós fizemos, imagina o que a pessoa fez para ter que passar por isso, né? Fala E bem. foi bem triste, assim, Luciano. Ah, eu Isso, imagino. as pessoas contaram, né, que um Hum, dia antes da data marcada, hum, foi conversado com ele. Ele hum. escutava, creio que ele escutava algumas Sim, coisas. E ele chorava, assim, ele chorava. Ele sim, sabia que ele tinha que se integrar, sim, porque ninguém estava dando mais alimento, né? sim. Isso, inclusive, pela lei brasileira é crime, tá, Maria? É abandono de incapaz, tá? Mas É, não vamos entrar nesse mérito aí, mas
Ele foi pelo hospital, tudo, o É, médico não poderia tirar o mas oxigênio dele. Agora o alimento, aí eles tiraram. tirar o Daí, alimento é matar a pessoa de fome, né, Maria? isso Entendeu? mesmo. Mas como eu falei, Maria, sem crítica de nossa parte, né? Porque só quem passa por isso sabe como é difícil, né? Só a família que passou por isso sabe como é difícil, né? Mas a gente tem que falar com o que a gente acha que o Espiritismo nos ensina, né? A Beth queria falar alguma coisa? Eu acho que realmente é isso aí mesmo. A doença, ela vem para a gente se melhorar. E a Isso, doença não é só a pessoa em si, envolve também toda a família. isso Então, aí, não é só a pessoa que está doente. isso Então, aí. se essa pessoa está aí por algum motivo, mesmo enferma, nesta Uhum, condição, não é só ela. É, uhum. tipo assim, envolve toda a família que está ao Toda a redor família, dela, que está com cuidando certeza. dela. Para Seus isso entes. existe algum motivo, né? Então não é E- por nada que ela está aí nessa condição. Exatamente, Essa família está cuidando dessa pessoa. Às é vezes eu verdade. torço para essa pessoa, digo assim, claro, envolve muita coisa para quem está ali Sim, debilitado, né? E tem que ter sim. gente capaz para cuidar, para estar aí todo dia. A gente sabe que isso é cansativo, mas Não, nada é por caso, né? a gente entende, né, Beth, porque assim, pessoal, a pessoa que está doente está sofrendo, e a Sim, família que cuida não pode sair, não pode passear, não pode fazer o que quer, não pode, às vezes, assistir um filme, sabe? Não pode ter um lazer, porque é tem isso que aí. cuidar do ente querido. É muito, e além de ver o ente querido sofrer, é realmente uma situação muito difícil, né? É E isso aí. vamos pedir a Deus que tenha compaixão de todas essas pessoas que têm que passar por isso, porque é muito difícil, né, pessoal? É verdade, tá? Muito Mas obrigado. a eutanásia, isso daí, como é que é, então? Isso é eutanásia. Bom, a eutanásia, para mim, na minha opinião, é o que fizeram com essa pessoa, né? Eles anteciparam a desencarnação da pessoa, porque a pessoa está tá numa situação muito difícil. Os espíritos dizem que a gente não pode aquilatar como é importante aqueles minutos a mais, aqueles dias a mais, porque a alma vai entrar numa reflexão que vai modificar a sua disposição para todas as próximas existências, né? Então a gente antecipa isso aí, a alma não conseguiu fazer a reflexão que precisava. E Ah, aí, mas esse é o problema da eutanásia. eu antecipo muitas vezes, Isso. outras eu. Mas aí, como saber o que é Sim, mais certo? não, existe uma coisa chamada distanásia, Isso. que é prolongar a vida demais, né? Ah, mas e Isso como é que a gente faz sabendo de uma é família, né? muito difícil. Essa é uma escolha dos médicos que às vezes eu fico feliz de não ser médico, porque é uma escolha muito difícil. Quando que é a hora de parar, tá? Eu acredito, via de regra, assim, ó, enquanto eu estiver alimentando e a pessoa sobreviver, eu continuo alimentando. Sim, porque tem muita máquina Agora, segurando, manter não é? isso. Agora, eu não acho certo a máquina manter a pessoa viva. Eu acho, a minha opinião, acho que aí a máquina tem que ser desligada. Sim, Eu então acho a que a vida. alimentação, sim, eu acho que a Sim, alimentação deveria ser isso, dada, porque isso. a pessoa, mas aí, Enquanto a pessoa tem condições por ela mesma de viver, nós temos que fazer tudo da nossa parte, mas não prolongar, porque se chama de distanásia, né? É fazer a mais, manter os aparelhos, manter o coração batendo e tudo. Eu não sei nem se o espírito consegue se libertar, né? E poderia de repente se libertar bem antes, né? Mas não é fácil, Isabel. É uma decisão difícil, tá? é difícil. Maria Weber, vamos ver de novo. Complementando, então a minha dúvida seria isso. Essa família aí, né, por vias, né, acabou concedendo depois de anos, Isso, que ele que acabasse então ele morrendo. Ah, isso. como fica no plano espiritual? Eles cometeram aí um homicídio contra essa pessoa? Ou como é que fica ali Sim. essa família depois, né? Eu acho assim, Maria, tem um atenuante muito grande. Eles não fizeram isso porque não amavam a pessoa, não é? Eles fizeram isso porque amavam. O que que acontece? Quando a gente conhece, a gente tem mais responsabilidade.
eu não sei qual é o nível de conhecimento deles, né? Vamos supor também o seguinte: se eles não conhecem a realidade espiritual, né, não tem ninguém que ensinou a eles não têm tanta responsabilidade. Mas, por exemplo, nós espíritas que estudamos temos mais responsabilidade, né? Também temos que ver se a familiares fizeram isso para se livrar do problema. Aí começa a complicar também, né? Porque, como eu falei, é uma pessoa que te consome muito, né? Cuidar dele. Quem cuidou de idoso sabe como é que é. Então, quando ele quer se libertar do problema, ele pode ter, sim, uma consciência de culpa no mundo espiritual, né? Mas tudo vai ser atenuado pelo sofrimento que as pessoas estavam passando, se elas sabiam ou não, né? Mas também lá, se arrepende, tem que aprender a se perdoar e reparar e continuar a existência, né? Entende? Então, com certeza, vai depender entendeu? De quanto eles sabiam, se eles fizeram isso para benefício próprio, né? E tem os atenuantes, que daí a consciência de culpa vai pesar mais ou menos, né? Entende? Tudo bem, Maria? Sim, entendida. Obrigada. Tá. Tinha mais alguém com a mão levantada aí? Tudo bem? Se alguém quiser perguntar, tá? Vamos continuar então. Então aqui eu quero mostrar para vocês essas encarnações que são planejadas, né? Eu quero deixar bem claro para vocês, e por isso que tem que se cuidar, quer dizer, o mundo espiritual, na hora de conceder uma cura espiritual, vai levar em conta se essa enfermidade foi planejada, né? Então, em nosso lar, um espírito está explicando para André Luiz o seguinte: estamos no local do Ministério do Auxílio, que é o ministério que tem em nosso lar, que é de auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados a tarefas da nossa jurisdição. Orientadores operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atendem-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces. Então, preparam-se reencarnações terenas, organizam-se turmas de socorro dos habitantes do umbral ou as que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, é uma instituição voltada para preparar reencarnações. É aqui que se planeja, então, às vezes, alguma enfermidade que a pessoa vai ter para poder evoluir em algum ponto, tá? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta a um espírito: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? O espírito responde: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Isso consiste em seu livre-arbítrio. Então, essa pessoa que ficou acamada muito tempo, é bem provável, mas muito provável, que ela, imagina o que ela deve ter feito, e ela pediu para passar nesse tempo para poder refletir alguma coisa nela mesma, né? Então, ela escolheu esse gênero de prova. É nesse sentido que o espírito que vai promover a cura, ele não pode interferir. Por isso que o doutor Ricardo dizia, é um problema kármico, eu posso aliviar, mas não posso curar. Tá. Então, continua outra pergunta ao Kardec. Então, não é Deus que impõe sofrimentos à vida como castigo? Então, ela diz assim, nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis, então, por que ele fez essa lei em vez daquela? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos, de suas consequências. Nada impede seu futuro. Então, nós temos, por isso que nós escolhemos. Deus nos dá a liberdade da escolha, e aí vai ter as consequências, boas ou más. O caminho do bem está à frente dele, assim como o do mal. Mas se fracassa, resta-lhe uma consolação. Nem tudo está acabado para ele.
Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar, reparando o que fez de mal. É preciso, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criaste, foi Deus, mas tende a liberdade de vos expor a ele. Entendem? Então, as doenças, por isso que eu falo das doenças que nós causamos, elas estão aí por causa da imperfeição da matéria. Mas nós temos a liberdade de piorar ou melhorar por nosso cuidado, por ter desvisto aí um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Olha só, esse espírito aqui, para dar um exemplo para vocês, como a gente escolhe o gênero de provações que a gente vai passar. Esse espírito estava planejando a sua reencarnação, e olha o que ela disse: fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta, não encarnar, né, dentro de linhas impecáveis para a forma física. Então ele diz assim, olha, não vai na Terra querer um corpo muito bonito, muito atraente, tá? E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que eu me proponho desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabem, Manasses, que é o espírito que ela está conversando, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades, né? Porque, então, ela, olha aqui, o espírito escolhendo para não ter aquela beleza física muito atraente, para não se perder nos descaminhos da vida, porque ela sabe que ela já caiu, né? Então, por isso que o espírito pede o gênero de provas que vai passar. Os espíritas sabem que as enfermidades se originam nos tecidos sutis do corpo espiritual, o qual, por sua vez, vincula-se ao espírito por intermédio do campo mental. Em futuro próximo, a medicina dará maior importância ao estado mental, e os remédios estarão associados aos estados vibracionais positivos da mente. Vamos lá, o que significa isso? Isso a gente já sabe, tá? Muitas doenças de origem espiritual, elas começam no corpo espiritual, né? Existem videntes que, inclusive, conseguem detectar essa doença muito tempo antes dela aparecer no corpo físico, né? Mas por que temos essas doenças no corpo espiritual? São originadas da mente culpada, né? A mente culpada, ela gera muita doença. E olha só, pessoal, existem culpas inconscientes, tá? A gente diz assim, mas eu não me sinto culpado nessa vida, mas tem culpas de coisas erradas que a gente fez e que a gente se arrependeu amargamente. O que acontece? A gente encarnou e a misericórdia divina permitiu que a gente esquecesse. A gente não lembra, mas a culpa está lá no nosso inconsciente. Então, vocês, por exemplo, se conhecem pessoas que se sabotam, né? São pessoas assim, por exemplo, ele quer conquistar uma mulher ou a mulher quer conquistar um homem, eles fazem de tudo para conquistar e depois que conseguem, eles fazem alguma coisa para perder. Fazem de tudo para conquistar um emprego maravilhoso e de lá pelas tantas faz alguma coisa para perder, né? São pessoas que se sabotam. Tem, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica, elas acabam voltando depois para a violência doméstica, ou arrumam outro homem com o mesmo problema. É uma culpa inconsciente que leva a pessoa a fazer essas escolhas. E isso acontece na doença também, tá? Lembra que o Chico Xavier falou? Ele disse complexo de culpa nessas crianças que nascem com essas deformidades, enfermidades por causa do suicídio, né? São esses complexos de culpa do inconsciente que trazem essas enfermidades. Por que eu falo isso? Se tratar a enfermidade e continuar aquela nódoa lá no meu inconsciente, vai voltar a doença. É por isso que muitos cânceres são curados e depois de um tempo eles voltam, né? Por causa que a causa está lá no corpo espiritual.
Aí isso está no livro Mentomagnetismo e Espiritismo. Aqui para dar um exemplo também desses planejamentos de enfermidades. Aqui está falando o planejamento encarnatório de Sigismundo. Então diz assim, o André Luiz nos conta, enquanto Sigismundo sorria resignado e confiante, o orientador dirigia-se a Herculano explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que nosso amigo receberá no futuro. Então, lá eles têm tudo, como fossem exames, aparelhos, já preparando para estudar como vai ser o corpo físico da pessoa que vai encarnar. Verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá em idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Sigismundo experimentará grandes perturbações nos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Então percebam aqui, ele já está planejando uma enfermidade que ele vai ter lá na idade madura, né? Mas origina uma falta cometida no passado. Compreenderam? Então vejam então como as enfermidades podem ser planejadas. Eu acredito que não são todas, como eu falei, acredito que 70%, 80% é causada por nossa falta de cuidado aqui nesse mundo, mas muitas são, né? E essa não se deve interferir, com exceção de que, claro, o médico espiritual que curaria uma moléstia dessa saberia que tem mais benefício do que malefício. Por exemplo, Sigismundo poderia vir ao mundo e se tornar uma pessoa absolutamente trabalhadora no bem, né? Dedicado, não pensa nele, só pensa nos outros. É possível que essa moléstia seja convertida em uma moléstia muito menor ou até sumir, tá? Porque nada está escrito assim definitivo nas leis de Deus. Tá? Então, como é que nós temos aqui? Ó? Nós temos um perispírito que é o nosso corpo espiritual. Um desequilíbrio moral que leva àquela culpa, né? Complexo de culpa. E que leva a doença vai aparecer no corpo somático, que é o corpo físico. Tá? Então, aqui diz os espíritos nos dizem, nem sempre a ausência de enfermidade pode significar saúde, porquanto instalada no espírito em débito, lentamente viaja na direção do corpo em que se revelará, e ao ser identificada pelas sensações de dor que provoca, assim como em razão de outros distúrbios que produz, o indivíduo já era enfermo sem o saber. Olha só que legal, porque a enfermidade está lá no perispírito, né? E vai se instalar no tempo certo, tá? Porque tem um complexo de culpa. Então, esse é um mecanismo que não se deve interferir. Como eu falei, a exceção é se a pessoa vai trabalhar no bem. Então, pode interferir sim, né? Eu sempre me lembro que André Luiz tem um dos livros que ele relata, um trabalhador de casa espírita, um presidente de casa espírita, que ele tem um problema de pele no ombro, assim. Mas era para ele ter fogo selvagem, né, que era um problema que a pele se solta em todo o corpo. É um verdadeiro tormento para a pessoa. Por quê? Imagine que numa encarnação anterior ele queimou o pai dele em ácido para ficar com a herança. E ele não foi nem sequer descoberto pela lei da época, né? Então imagina a dívida que esse ser tinha, mas ele arrependeu-se, quis retornar ao bem e quis trabalhar no espiritismo e realmente trabalhou muito. Teve 2 filhos com uma esposa que o abandonou, ele e os filhos, ele assumiu os filhos, cuida da sua mãe, né? E trabalha no trabalho para se sustentar e trabalha na casa espírita, não pensa em si, só pensa nos outros. Veja que transformação, né? Ele pensa nos seus filhos, na sua mãe, no centro espírita, e inclusive foi abandonado uma criança nas portas da sua casa, uma caixa, né? Que na verdade era o pai dele que ele matou na outra vida, que estava retornando nessa criança, e ele recebeu e adotou, né?
E o que aconteceu? Os espíritos providenciaram que, inclusive, a mancha que ficou no ombro dele também desaparecesse. E melhorou um pouco a situação financeira dele. Então, veja, nada está escrito. Tudo pode ser modificado, mas tem que ter a colaboração da própria pessoa. Tá? Então, esse desequilíbrio moral pode ser originado em encarnações passadas, por exemplo, suicida, um assassinato, né? Mas eu também posso ter um desequilíbrio moral originado nessa encarnação. E isso vai descer para o corpo físico. E a gente chama, quando a gente origina de nós mesmos a doença, a gente chama de doenças psicossomáticas. Isso está bem documentado na medicina. Doenças que nossa cabeça doente acaba gerando no corpo físico, tá? Aqui o Sérgio Felipe de Oliveira trouxe uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, que ele chama conceito de órgão-choque, o órgão fragilizado. Eu vou explicar o que significa isso. A gente diz que o fumo faz mal, né? E realmente faz. A incidência de câncer de pulmão para quem fuma é muito maior para quem não fuma. Mas nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Inclusive, tem alguns sortudos, entre aspas, que vivem até os 90, 95 anos fumando. Né? Por que ele não tem problema? Porque ele tem um super pulmão. A maioria das pessoas não tem um super pulmão e vai ter problema. Vai ter enfisema, vai ter todas as consequências. Então, o que acontece? Todos nós temos um órgão que é mais fragilizado, né? E por isso que, para algumas pessoas, não tendo cuidado, não tem problema, e outro tendo cuidado, tem. Ou se já descuida um pouquinho, já vai ter problema. É por isso que algumas pessoas que consomem droga, têm um choque de início, já começa a ter problema, já no começo já ter problemas sérios com a droga. E outros já tem um pouco mais de resistência. Agora, um detalhe, esse que fumou até os 90 anos, né, e não teve assim maiores problemas, ele prejudicou o seu pulmão. Numa outra vida, ele vai vir com deficiência, tá? Porque ele não cuidou daquelas células que ele recebeu para sustentar a sua alma no plano físico, tá? Então, vamos agora falar um pouco de enfermidades não planejadas, que são as enfermidades que nós adquirimos no mundo por nosso descuido, né? Por exemplo, eu tive um amigo meu que desencarnou de tanto beber, teve uma cirrose. Vamos dizer que ele planejou essa cirrose? Eu acredito que não. Essa cirrose foi fruto de que ele bebeu demais. Ele tinha problemas? Tinha. Porque ele sofreu um acidente e a mão dele ficou meio aleijada, talvez ele se revoltou, não pediu ajuda, né? Vai num médico, pede ajuda, vai no centro espírita, vai na igreja, diz, olha, estou muito revoltado, conversa com alguém, mas não cai na bebida. E teve uma cirrose, desencanou. Não era, na minha opinião, uma doença planejada, foi causada. Eu falei do fumo, né? E por aí vai, tá? Então, para provar para vocês que a doença pode ser causada pela nossa vida, né, eu vou passar para vocês o que foi dito para André Luiz quando ele foi resgatado do umbral e que ele era chamado de suicida. E isso o ofendia. Como suicida, eu lutei tanto contra a minha doença, né, e ele foi resgatado e veio consultá-lo um médico chamado Henrique de Luna, que é um médico espiritual, e o que ele disse para André Luiz. Vejamos a zona intestinal. A oclusão deriva de elementos cancerosos, e esses, por sua vez, algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Então, ele teve realmente, ele se perdeu na questão sexual, né? Teve uma vida promíscua. E aí ele adquiriu a sífilis por essa sua vivência moral. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio,
captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, na inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Né? Vejam bem, não estava programada essa doença para ele. Ele adquiriu por causa dessa intemperança dele, esse jeito dele viver. Né? Olha que interessante, pessoal. Quem diria, e eu acredito que isso será a medicina do futuro, vai se dizer ao paciente sim, como é que anda a tua vida moral. Hoje o médico nunca vai pedir. Não importa se tu comete crimes ou não, ele vai te tratar do mesmo jeito, ele vai achar que isso não interfere na doença, mas interfere sim, sabendo que a doença pode vir do mundo do corpo astral para o corpo físico, a vida que a gente leva, moral, interfere muito na nossa saúde, ou até se a gente adquirir uma enfermidade, pelo bem que a gente faz, pelo nosso a vivência no bem, a gente também vai ser socorrido, tá? Eu vou falar isso depois para mostrar para vocês. Agora, o nosso corpo é realmente uma maravilha, tá? Porque a gente sabe que o nosso corpo é uma herança de 3,5 bilhões de anos de evolução da vida no nosso planeta. E a gente sabe, por informações espirituais, que muitos engenheiros siderais trabalharam na confecção, né, do nosso corpo físico. E veio, de fato, veio evoluindo para chegar no corpo maravilhoso que nós temos. Olha o que o Espírito nos diz aqui. Os órgãos do corpo somático, do nosso corpo físico, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando o patrimônio precioso da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis e energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Ele explicando para ele que ele foi um suicídio, mas a gente chama de suicídio indireto. E eles dizem que muitos espíritos voltam ao mundo espiritual com esse tal de suicídio indireto, que significa que foi meio que inconsciente, né? A pessoa não queria se matar, mas levou uma vida que acabou levando à morte, à desencarnação prematura. E como diz o Espírito aqui, os nossos órgãos realmente eles têm uma muita reserva, mas quando a gente ultrapassa o limite, eles também não podem fazer nada. Né? E a gente sabe disso que o nosso corpo realmente lida com as agressões por muitos e muitos anos antes de perder a luta, né? Tá? Ok? Olha que coisa interessante também, agora falando um pouco sobre cura, tá? Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Tá? Então, nós desequilibramos o nosso corpo com a vida que nós temos. Mas não temos ainda, temos o mérito de não perecer daquela doença. O que acontece? Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas e menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília,
extravaso em todas as direções por falta de educação espiritual, verdadeiramente sentida e vivida. Então, assim, nós sempre saímos, muitas vezes saímos do corpo no sono e cada um vai para a região que lhe apraz, né? Eu espero, né, que eu vá para regiões de aprendizado, né? Tomara Deus que eu não me perca, pelo menos nas noites em que eu saio do corpo, né? Mas tem muita gente que faz isso, tá? E outra coisa interessante, que são executadas curas durante o nosso sono físico. Os espíritos vêm e realizam, né? A gente sabe, por exemplo, no trabalho do Marlon, lá em Cachoeirinha, o doutor Ricardo, muitas pessoas são tratadas em casas pelos médicos espirituais que vão na casa do enfermo para tratar o corpo físico dele. Então é pedido, é solicitado que ele se prepare e tal, né? Então, mas muitas vezes nós nem ficamos sabendo, eles vêm e corrigem algo para que nós possamos continuar a nossa encarnação. Então vamos lá, nós temos a enfermidade e temos que procurar a cura, né? Então é uma obrigação nossa procurar a cura. Se não for para ser, Deus não vai permitir porque nós solicitamos. Mas é lícito procurarmos a cura. Ninguém está dizendo que não. Então nós podemos alcançar a cura pela ciência e as técnicas médicas. Então nós temos aí a medicina que está avançando muito, né? Está avançando bastante, graças a Deus. Temos alguns problemas, mas que irão se corrigindo no andar da carruagem, mas a medicina está ajudando a curar muitas doenças, tá? Então temos que privilegiar isso. Nós temos em nós, como a gente viu, a capacidade orgânica de se curar. Aliás, no magnetismo humano que a gente vai falar depois, disse que a gente ajuda o corpo a se curar. E, na verdade, a medicina também ela ajuda o corpo a se curar, porque como nós vimos primeiro, que nosso corpo tem muita tem capacidade de se regenerar, ele pode se regenerar das doenças, pode sim, né, desde que a gente pare de agredi-lo. Tá? O magnetismo humano, que também é uma forma de cura, que se realiza muitas curas, e eu enquadro aqui o Reiki, né, que algumas pessoas praticam, a Íria pratica, a Isabel também, não sei se vocês conhecem, né, Íria, Isabel, o Reiki é essa infusão de energia que pode atingir curas, né? É dele. É que Oi? o Reiki, na verdade, assim, eu lembro que quando eu fiz, até que tinha o mestre Guida, ele disse que muitos depois dos alunos iam, por exemplo, para o kardecismo, ele disse, né? Isso. Porque é a imposição das mãos. Então, que transfere no caso, ao Reiki, então já seria uma terapia, porque aí então é cobrado, né? Mas aí, no caso, é uma transferência de energias. Né? Exatamente. Vem do universo, uma coisa assim. Isso aí. Que o Mesme estudou, que eu considero isso magnetismo humano. É algo que a pessoa doa de si para ajudar a curar. E ajuda mesmo, tá? Tem a irradiação mental, que a gente faz, por exemplo, no final do nosso encontro aqui, que irradiamos amor à pessoa que está precisando. Tem a intervenção espiritual direta, que a gente já viu, que durante o sono eles vêm e interferem. E a mediunidade de cura propriamente dita, que então essa é uma intervenção mais acentuada, tá? Que é essa que a gente está vendo hoje, tá bom? Então, a mediunidade de cura. Tá? Então, como a gente viu, nem todo mundo vai atingir a cura porque não deve ser curado, porque vai ser pior, porque a enfermidade já é a cura de uma doença da alma. Tá? Mas nem toda enfermidade é uma cura da doença da alma, então pode ser curada sim. Tá? Eu vou passar para você no depoimento do Dr. Paulo Frutuoso, que ele é um oncologista, ele faz muita cirurgia, né? A cirurgia normal, né? Não cirurgia espiritual. Ele é um cirurgião maravilhoso, já operou muitas pessoas,
Só que ele trabalha no lar de Frei Luiz e ele trabalha com materialização e cura espiritual. Tá? E ele vai relatar aqui para nós, para a gente compreender, uma cura espiritual de um amigo dele. Tá? Quero que vocês acompanhem. Era um professor meu de cirurgia, me ensinou tudo que sabia. Não acreditava em nada agora, filho. Não acreditava em nada. E aí desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração contraía, o sangue ia para frente e vinha para trás, porque a válvula mitral estava insuficiente. Onde é que o sangue se acumulava, se voltava para trás? Nos pulmões. Desenvolveu um quadro chamado asma cardíaca. Não estava quase conseguindo operar, eu era o primeiro assistente dele, estava realizando as cirurgias que ele realizaria no lugar dele. E aí já estava indo para o Instituto do Coração colocar uma prótese artificial, lá em São Paulo. Professor, eu sei que o senhor não acredita em nada, o senhor já chegou até a comparar o lar de Frei Luiz, o grupo a qual pertenço, à colônia dos Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Eu sei o que é que o senhor está passando, o senhor aceitaria ir comigo numa dessas reuniões? Eu não posso lhe prometer nenhum milagre, não posso lhe prometer que o senhor vai sair de lá curado, mas eu tenho certeza que o senhor vai ser beneficiado. O senhor poderia aceitar esse meu convite? Humilde. Aceitou. Foi levado a uma reunião de materializações. Foi colocado no leito dentro da cabine de acrílico onde eu ficava. Frederic sai da cabine, super incorporado no médium, uma calça de pijama, desnudo da cintura para cima. Se aproxima do leito onde está meu professor, eleva a mão numa lâmpada azul elétrica e aumenta a luminosidade de forma fraca, mas suficiente para que tudo que acontecesse fosse visto. Paulo César fica ao meu lado. Me levanto da cadeira e fico ao lado dele. Mais 4 colegas médicos estavam comigo. Ronaldo Luz Gazola, cirurgião, secretário de saúde aqui do Rio de Janeiro durante 7 anos. Paulo Roberto, angiologista, Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, e José Carlos Campos, anestesista. Quer dizer, nós éramos 5 médicos vendo o que acontecia. Desabotoem a camisa do nosso irmão. Aí desabotoamos a camisa dele. E aí ele se dirigiu ao meu professor e falou assim: meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida pode prejudicar o que foi autorizado a que você receba. Começou a massagem autórica do meu professor. Daqui a pouco, inexplicavelmente, o tórax estava banhado de sangue, uma poça de sangue. Eu nunca vi a utilização de qualquer instrumento metálico. Se eu visse, eu me afastaria. Eu sou cirurgião, como é que eu me sentiria vendo canivete, grampo, alfinete, bisturi, tesoura sendo utilizado sem esterilização? Não teria condições. O que eu vi é a utilização das mãos e a tal força mental. E aí o Frederico fala o seguinte: Paulo César, você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta o que é que você está vendo. Frederico, onde você está massageando o tórax do meu professor, estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para meus colegas, não sabia o que dizer. Tomei coragem. Frederico, posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro saberá como fazer isso. Não é para agora, não. Vai demorar. Nós sabemos como desintegrar molecularmente a peça anatômica defeituosa. Quer dizer, molecularmente está desintegrando ou desmaterializando molécula por molécula, ou átomo por átomo. Como isso é possível? Deve ter físico aí me assistindo. E à medida que essa peça vai sendo desmaterializada, desintegrada atomicamente, nós vamos materializando no local, de forma simultânea, uma prótese ectoplasma, que com o tempo adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóveis não poderia me dar essa resposta. Frederico,
Posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Quando terminamos, o cardiologista que estava conosco, Luiz Augusto Queiroz, pediu a peça. Coloquei a peça na mão dele. Cardiologista. Examinou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de filamentos que impede que a válvula abra mais do que deva. Quem estava vendo isso é um cardiologista. Daquele dia adiante, toda a asma cardíaca desapareceu e ele voltou a ter uma vida normal. E aí, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. As perguntas, então, eclodem. Paulo César, como é possível alguém que não acredita em nada, descrente, receber uma graça dessa? E os que acreditam? Olha, eu talvez tenha a resposta. Talvez, não sei. Esse meu professor, quando tinha 11 anos de idade, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma das pernas. Sem uma das pernas, se transformou num dos maiores cirurgiões que eu vi atuar na minha vida. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Com seu conhecimento, levantou um prédio de 4 andares num hospital filantrópico aqui no Rio de Janeiro para tratamento de crianças cancerosas. Um ser desse precisa de religião? Eu acho que quem precisou de religião fui eu. Doutor Rocha Lima, o senhor não acha que eu tenho que contar para os meus colegas médicos o que é que eu estou vendo acontecer aqui dentro? Olha, por quê? Porque trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem os mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, que a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Então, a gente viu aqui o depoimento do Dr. Frutuoso, né? Que ele é um espírita. Compartilhar aqui. Então, a gente percebe aqui, então, um depoimento de alguém que vivenciou uma cirurgia hiperfísica ou uma cirurgia espiritual, né? Vejam que eles desmaterializaram, quando ele fala válvula mitral, é uma válvula do coração, né? O coração tem várias válvulas, e sem a válvula, simplesmente não dá para viver, né? Eles desmaterializaram uma válvula e materializaram outra no lugar, tá? Ele não tinha crença, mas era uma pessoa caridosa. Ele construiu aquele prédio para tratar pessoas que não tinham condições de pagar, né? Então a gente vê uma característica de uma cirurgia hiperfísica. Essas cirurgias parecem milagre, mas como o Kardec nos ensinou, não são milagres. É que nós não conhecemos as leis que são manipuladas, tá? Então essa cirurgia hiperfísica existe, é realizado em todo o mundo, né? Mas nem todo mundo é curado, porque quando a doença é escolhida, seria pior a cura do que a enfermidade. Entenderam? Então, o que acontece? Quando a enfermidade não interfere, curar essa enfermidade não interfere com a minha evolução espiritual, eu tenho grande chance de ser curado, tá? Entende? Então, assim, como muitas de nossas doenças também são causadas pelo estilo de vida que a gente leva, a gente pode ser, sim, auxiliado, tá? E aqui outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o espírito diz para a pessoa que vai ser operada para ela crer para não atrapalhar o trabalho que foi autorizado a fazer nele. Foi autorizado, né? Então veja bem que existe alguém que controla isso, tá? Então, a gente percebe a capacidade extraordinária que os espíritos têm, tá bom? Mas como que isso se dá? Como que é possível,
né? Então, agora a gente entende um pouco do mecanismo da mediunidade de cura, tá bom? Para que ocorra a mediunidade de cura, eu preciso de um médium de efeitos físicos, né? Como eu falei, a cura é um efeito físico, eles agiram no mundo físico, tá? Mas quando eles fazem um efeito físico que não é uma cura, é para chamar atenção, é para mostrar que a vida espiritual existe. Nesse caso, é para curar uma pessoa, para que ela tenha mais tempo nessa encarnação para realizar alguma missão, né? Então, o médium vai doar o ectoplasma, o médico espiritual vai manipular esse ectoplasma e vai beneficiar o paciente. Esse é mais ou menos o mecanismo que, que ocorre, tá? Então, nós tivemos aqui no Brasil, principalmente, muitos médiums de cura, né? Eu estava falando do Marlon, que recebe o doutor Ricardo. Olha a cirurgia que ele faz para as pessoas enxergarem. Uma ressalva para vocês. Para cirurgia espiritual hiperfísica, não é necessário corte. Não é necessário. Tá? Mas por que muitos médiuns incorporados cortam? Para que a fé das pessoas aumente. É simplesmente isso. Mas não há necessidade. O próprio Marlon fala que não haveria necessidade, mas muitas pessoas simples precisam ver o corte para se impressionar. Agora eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: eu vi essas cirurgias sendo feitas. Ele corta e faz cortes relativamente profundos. Então, eu notei que acontecem umas coisas bem interessantes. Primeiro, a pessoa que vai ser cortada, ela está calma. Nenhum de nós ficaria calmo se alguém fosse nos cortar no meio de um monte de gente. Em primeiro lugar. Segundo lugar, há pouco sangramento. Não tem muito sangramento. Tem um pouco, mas não muito. Outra coisa, absolutamente não existe dor. Então, eles fazem uma forma de inibir totalmente a dor. Provavelmente afastando a parte espiritual do braço para que a pessoa não sinta dor. Provavelmente. Não há dor. A cicatrização depois é rápida e, principalmente, não ocorre infecção. Isso ali, no mínimo, metade dessas cirurgias espirituais devia infeccionar, metade. Porque ali tem um monte de gente respirando, está cheio de bactérias, cheio de doenças, e não se há relato de pessoas que tenham infeccionado, né? Então, a gente vê que realmente ali existe um fenômeno em que o mundo espiritual age para provar para as pessoas que está sendo feita alguma coisa, né? Mas não haveria necessidade do corte em si, tá? Porque eles podem agir sem o corte, tá? Entenderam? Então é assim que funciona. Então nós temos também o passe espírita, que agora a gente compreende um pouco mais, que é a doação por isso que a gente chama os médiums passistas, né? Porque é um médium que ele vai doar um ectoplasma e o espírito vai manipular a benefício da pessoa que está ali na frente. E às vezes um passe espírita, vários passes, né, ele pode até curar câncer. O Paulo Henrique Figueiredo conta que teve um trabalhador da casa dele que ele foi médico, um médico muito famoso, inclusive escreveu vários livros de medicina, né? E ele foi acometido de um câncer terminal. E ele estava esperando só o momento de morrer. A mulher dele insistiu para que ele fosse num centro espírita que tinha lá perto da casa. Ele muito relutantemente foi. Tomou uns passes e o câncer desapareceu. Ele foi curado do câncer. E é ali que ele começou a estudar nessa casa, mas ele não disse que ele era um médico famoso, né? Ele não disse que ele era um intelectual. Ele entrou como uma pessoa simples e começou a estudar.
O Paulo Henrique Figueiredo, que ele escreveu vários livros sobre espiritismo, que ele pegou documentos lá da França, e ele precisava um tradutor do francês antigo. E esse médico que estava lá estudando com eles, ele sabia traduzir do francês antigo. Era um hobby que ele tinha. Olha que cara inteligente, né? Veja como tudo está ligado. Ele foi curado e hoje muitos livros do Paulo Henrique que a gente lê foi por causa da tradução desse médico. Então, é possível sim, se a pessoa tiver mérito e for mais benéfico que ela seja curada do que ela desencarne, ela vai ser curada. Tá? Agora eu também começo a acreditar nas benzedeiras. Não todas, obviamente, porque eu tinha um certo preconceito quando eu era mais jovem com benzedeiras, mas hoje eu entendo o que elas são. Na minha opinião, elas são médiums de cura, e elas devem ter um espírito bom aí no lado delas, que ajuda ela a realizar curas. Elas devem doar do seu magnetismo e também da ajuda espiritual. A maioria das benzedeiras, todas que eu conheço, tem os seus rituais, tem umas que cortam linha, outras que fazem um jeito, mas é porque elas não conhecem como funciona o mundo espiritual, então esses rituais ajudam elas a se focar. Não há nada de errado. A gente sabe que não haveria necessidade, mas não há nada de errado. Se a gente vai para uma benzedeira, deixa ela fazer o seu ritual, que é uma pessoa boa, que está querendo fazer o bem, né, uma pessoa de bem, e hoje eu entendo como é que isso funciona, tá? E as cirurgias espirituais, então, né, que a gente vê muitos médiums, né? Nós tivemos o José Arigó, que foi um médium famoso aqui no Brasil, que ele propiciava muitas curas e morreu de acidente, teve uma morte trágica. Nós tivemos o João de Deus, que infelizmente, na minha opinião, acho que a justiça está correta, ele se perdeu no mundo, né? E também é uma tragédia o que está acontecendo com a vida dele, né? Mas são médiums que doavam ectoplasma para as curas, tá? Olha bem, pessoal, o que acontece. Esses médiums de cura que vêm ao mundo para doar ectoplasma, né, na maioria das vezes são espíritos muito endividados que conseguiram uma oportunidade encarnando e doando o seu tempo para curar as pessoas, né? Então, vejam, eram espíritos arrependidos e quiseram retornar ao bem, mas não eram espíritos elevados. E por isso que eles vêm ao mundo como João de Deus, como não é uma alma elevada, começou a ser aplaudido, elogiado, viu a facilidade aí de ganhar dinheiro por meios indiretos, né? Embora não cobrasse diretamente, adquiria dinheiro indiretamente, se perdeu, porque são almas, nossos irmãos, que merecem todo o nosso amor, mas que ainda não atingiram uma evolução, né? Isso também, então, nos remete ao seguinte, temos que ter cuidado em não idolatrar ninguém, tá? Temos que, antes de idolatrar alguém, ver se aquilo lá é uma alma superior mesmo, que eu, na minha opinião, Chico Xavier é alguém que eu idolatro, mas ele era uma alma, é um espírito superior. Todos os demais, esses médiuns de cura, são pessoas, criaturas, desgraçados que estão buscando a luz. São miseráveis procurando a luz, né? É por isso que eles aceitaram essa incumbência. E por isso que eu gosto do Marlon, que nas suas palestras, quando ele atende as pessoas, ele mesmo diz, ele não quer ser idolatrado. Ele diz, eu matei muita gente, eu fiz muitas pessoas sofrerem. E eu estou aqui agora tentando me redimir. E ele diz, eu sou um desgraçado buscando a luz. No fundo, eu também sou, todos nós somos um pouco disso, né?
mas para vocês entenderem que o médium que está ali não é um santo. Ele é alguém que aceitou trabalhar, doar o seu tempo, doar o seu ectoplasma para curar as pessoas. Tá bom? Então, isso são as cirurgias espirituais. Olha só que Jesus disse: vós sois deuses, tudo o que faço, vós podeis fazer. Jesus foi o homem nesse mundo que nós podemos ser. Jesus não se mostrou realmente como ele era, porque como é que eu vou imaginar o espírito que é Jesus? É impossível, impossível imaginar o amor que ele tem por nós, pela humanidade, é impossível. Mas ele veio, encarnou e foi o homem que nós podemos ser. E ele deixou muito claro, Jesus nunca mentia, tá? Todos os milagres, entre aspas, que ele fez, nós também podemos fazer, tá? Quando é a medicina do futuro, creio eu, vai ser muito diferente da medicina de hoje, muito. Não vai lembrar nem um pouco. Hoje nós tentamos dar remédios alopáticos, que tem um monte de efeitos colaterais, não cura a doença, muitas vezes só controla, né? Mas no futuro a nossa cura vai ser o quê? Vai ser energética. Se a gente sabe que as doenças descem do corpo espiritual para o corpo físico, nós podemos bloquear a doença por aí, né? E as doenças que são causadas pela nossa vida que nós levamos, é só mudar de vida. Não beber vida alcoólica, não exagerar no açúcar, que a gente sabe que faz mal, né? Procurar não comer frituras, né? Procurar levar uma vida mais tranquila, não se deixar levar pelo estresse, né? Tem muita gente, se vocês consultarem no YouTube, tem muita gente dando dicas muito boas para nós mantermos a saúde. Não está planejado ter certa doença. Será que está planejado eu ser obeso, né? Se eu posso fazer alguma coisa por mim, com exceção, claro, que eu tenho um distúrbio hormonal, pode acontecer que eu tenha planejado isso, mas posso me cuidar, né? Eu posso cuidar da minha saúde. E tenho muitos recursos aí. E não levar essa vida que possa me levar à doença, né? E tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Essas curas que ele fez, na verdade, são oriundos do fluido especial que ele possuía e que era levado às pessoas. Basta que tenhamos vontade. E a ciência do futuro será assim. O médico do futuro será um médium vidente. Ele vai enxergar dentro do corpo do paciente e ele vai enxergar o médico espiritual que está com ele e eles vão trocar ideias de qual é a melhor forma de curar a pessoa. Tá? Eu creio muito nisso. E a humanidade vai conseguir curar todas as doenças, tá?